E aí, galera, o Flamengo empatou duas vezes no mesmo dia. O jogo contra a equipe do Orlando City também. O Flamengo empatou em 1-1 e pelo Campeonato Carioca, o Flamengo empatou 0-0 contra a equipe da Portuguesa, né? O Flamengo que tá jogando o Campeonato Carioca com o Sub-20. Lembrando, né, que esse foi o último jogo da galera do Sub-20 e também do Mário Jorge, né? Agora o Flamengo vai jogar com os medalhões com a equipe principal pelo Campeonato Carioca na próxima rodada, né? O Tite já está retornando ao Brasil com a delegação e com o Flamengo, então o Flamengo agora passa a jogar para valer agora o Campeonato Carioca, né? Lembrando que o Flamengo só jogou a primeira rodada com o time titular e depois o Flamengo viajou para poder fazer a pré-temporada. De todo o grupo, porque ali na frente nós vamos precisar de todos os atletas. Quanto à equipe base, há um grupo que é a base que compete, 2 jogadores em cada setor. Porque o Flamengo precisa disso, precisa de qualidade. E nós estamos procurando dar a todos esses atletas esse processo ou essa oportunidade de evolução, de competição e oportunidade como foi hoje. Quando nós conseguimos sair da pressão que o adversário colocava bastante jogadores dentro do nosso campo na saída de bola, quando a gente conseguia furar essa pressão, aí ela cai no pé de Arrasca, de Luiz, de Cebolinha, de Nico, de Gerson, aí é muita qualidade, de Pedro, de Gabi, é muita qualidade. O que eles procuraram é imprimir, porque eles têm um entrosamento, uma pressão nessa saída de bola, dificultando a nossa articulação. E aí também, os méritos, outros que nós temos que melhorar essa saída. Melhorou no segundo tempo, mas poderia ser melhor no primeiro. Sim, para essa construção, essa bola chegar melhor nos homens de frente. O que tem como ideia é que os jogadores com a qualidade do De La Cruz, do Arrascaeta, do Gerson e do Eric, tu tem muita qualidade criativa. Mas também não vai ser assim para te criar. Tu não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação. Vou te dar um lance específico. Nesse quarteto de meio campo, que há e a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. É que vai dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, criar um grupo principalmente com união humana, ajudar o próximo, sentir-se como que somos irmãos aqui dentro, porque a gente, para ser campeão, vai ter que ter isso, vai ter que ter um bom ambiente. O Flamengo ainda seguirá mais alguns dias aqui na Flórida. Neste domingo, os jogadores estão de folga. Segunda-feira tem atividades normais. Aí na terça acontece o voo para Belém, onde na quarta tem rodada do Campeonato Estadual contra a equipe do Sampaio Correia, lá de Saquarema. Matias Vinha, o segundo reforço da temporada, se integrou ao grupo por aqui, já vem fazendo um trabalho de recuperação de uma lesão que ele trouxe do Sassuolo da Itália no joelho direito, mas nada que preocupe. E há quem garanta nos bastidores do Flamengo que Léo Ortiz, que vem atuando normalmente pelo Red Bull Bragantino, pode chegar como a terceira cara nova do Flamengo de Tite para 2024. Tá fácil para entender? Sampaio Correia em Belém pelo Campeonato Carioca. Tá fácil. Depois o Lugano é que é maluco, dizendo que faz 20 anos que tá no Brasil e não entende o Campeonato Carioca. E hoje jogou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Arena das Dunas, em Natal. O outro Flamengo, o Flamenguinho. Não era uma conotação para rebaixar o Flamengo de maneira nenhuma, rubro-negro. É só para o nosso fã do esporte entender. O que o rubro-negro, o nosso fã do esporte em geral, tá cansado de saber é que o Pedro, mesmo quando a fase não tá grande coisa dele, guardar ele guarda, fazer gol ele faz. No ano passado mesmo ele teve um ano irregular, mas você pegava o número de gols dele, era uma loucura. 30 gols e tal. Números do Pedro desde a estreia do Tite do Flamengo no ano passado, incluindo esses 2 amistosos nos Estados Unidos, o Philadelphia Union e hoje o Orlando City. São 15 jogos, os 15 como titular, atuou em quase 75 minutos por partida, fez 11 gols, uma boa média, muito boa média de 0,73 por partida. Deu uma assistência também neste período, neste recorte de 15 jogos. 3 gols em 3 jogos em 2024. O Pedro cada vez mais titular e quem, Zé Elias, cada vez mais banco. Gabigol, né? Você tá falando do Gabigol, né?
falando do Gabigol, não, mas eu assisti esse jogo, né? Eu acho que também são 2 jogos, 3 jogos, né, com a equipe jogando. Teve um pelo campeonato estadual com o time titular. Já, né? Manaus, tem a questão do entrosamento, mas assim, o Tite precisa trabalhar esse time, acho que um pouco mais de posicionamento. Para ajudar o entrosamento, tem que se posicionar um pouquinho melhor, sem a bola. Mas eles colocaram um pouquinho de pressão em cima do Flamengo, nós estamos treinando, começo de treino e tal. Mas, por exemplo, você tem um certo desequilíbrio com o Pulgar, né? Porque a movimentação hoje era Pulgar centralizado, Gerson, aí o De La Cruz aberto, quando tinha a bola o De La Cruz entrava, né? E soltava um pouquinho mais o Arrascaeta junto com o Cebolinha e com o Pedro ali na frente. Chegou um determinado momento que o Flamengo tinha um desequilíbrio ali, nem sempre o Flamengo conseguia fazer com que o De La Cruz voltasse. Aí depois de um determinado momento ele inverteu, né? Ele colocou o De La Cruz no posicionamento do Cebolinha e o posicionamento na frente é a mesma coisa. É o que ele sempre faz, né? Normalmente ele inverte, quem está do lado direito vem para o lado esquerdo, aquelas coisas todas. Ele precisa encontrar o meio-campo um pouco mais consistente em relação à perda de bola. Mas isso tem sido o problema do Flamengo já há 2 temporadas. Mas por isso que contrataram o Tite, né? Por isso que contrataram o Tite, justamente para não ter esse problema. Porque, com essa escalação é possível? Então, precisa trabalhar posicionamento, especialmente o posicionamento do Gerson. O Gerson com a bola nos pés é um ótimo jogador, mas sem a bola ele não tem o poder de marcação. Aí você vai pedir para o Arrascaeta voltar? Você vai pedir para o De La Cruz voltar? Você vai pedir para o Cebolinha voltar? O tempo todo, para deixar o Pedro lá na frente. Eu acho que o Flamengo não precisa, não é que não precisa, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar com a bola nos pés, correto? Sempre a característica. Mas quando ele pede, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio para não ser surpreendido. O grande problema do Flamengo no ano passado era o desequilíbrio que existia entre defesa, meio campo e ataque. Perdia a bola, você tinha uma avenida. E até a gente brincou aqui, eu falei, o Flamengo com o Pulgar era um Flamengo sólido. Por quê? Porque ele preenchia esse meio campo. Ele marcava, quantas e quantas vezes ele dá aquela chegada, né, para parar o jogo do time adversário e tal. O Flamengo sem o Pulgar era um Flamengo que tinha dificuldades na marcação. O Pulgar junto com o Gerson e com o De La Cruz, e o De La Cruz jogando aberto quando perde essa bola, para mim eu tenho algumas ressalvas. Então ele tem que acelerar esse processo de perda de bola. Se recompor para justamente... Então, é a escalação mais óbvia, né? Se a gente pensar assim, você só não satisfaz como estrela o Gabriel Barbosa, o resto tá todo mundo jogando. Mas é meio videogame, Jean, ainda? Então, eu não acho que seja meio videogame, porque o De La Cruz tem características mais afeitas a suprir essa carência que a gente está falando que o Flamengo tem e não é de hoje, do que os outros jogadores ofensivos, ou mesmo em relação ao Everton Ribeiro, por exemplo, que, coitado, acho que até sempre tentava fazer esse papel dos caras de frente, dos caras ofensivos, era o que mais fazia, mas não fazia com muito primor. Então eu acho que o De La Cruz ele pode até fazer isso. Mas não adianta, nós estamos falando de 2024, não adianta... 3 jogos até. É claro. E outra, se você tem 2 ou 3 caras que não fazem isso, vai ser complicado, porque hoje em dia você tem, em geral, uma entrega do time todo, em qualquer equipe. Raríssimas são as exceções de jogadores que podem se dar o luxo de dizer eu não vou dar combate, eu não vou marcar na hora que perder a bola, porque eu resolvo ali na frente. Tem 2 ou 3 no mundo que podem falar isso, que podem fazer isso. Então, o Flamengo vai ter que ter essa postura. Acho até que quando o Arrascaeta fala sobre o que falou ali, da união, ele de alguma maneira fala desse jogar um por todos, né? E todos por um ali. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Eu acho que ele está falando disso também. Ele está falando do ponto de vista tático de entrega no campo. Não é só uma questão de, vamos todo mundo comer churrasco junto. Não é isso, né? Acho que ele está se referindo ao campo. E aí é o que o Zé falou também. Passa pelo Tite. O Tite é um cara grande o suficiente e respeitado o suficiente para... por exemplo, dizer que o Gabigol vai ser o reserva do Flamengo. E talvez os outros, por maiores que fossem, porque o Sampaoli é grande também, mas a gente sabe do histórico do Sampaoli, a gente sabe do olhar de vários jogadores para a chegada do Sampaoli, nesse aspecto é bem diferente do Tite. Então, eu acho que o Tite tem hoje as cartas na manga para exigir dos jogadores aquilo que o Flamengo precisa. Quem não fizer... talvez tenha desistido. O Vinha, claro que o Zé está falando mais do setor de meio campo, mas o Vinha pode dar um pouco mais de consistência defensiva a esse time. O Vinha que já foi anunciado, já está treinando com o time.
Ayrton Lucas foi o titular hoje. Eu acho que pode, o Plirra, pelo que ele mostrou no Palmeiras, né? Assim, essa é uma eterna briga e uma eterna procura, né? O equilíbrio entre a parte ofensiva, a qualidade, e a parte defensiva, a marcação, né? Então, assim, eu particularmente prefiro e acho mais fácil, e se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essa situação do Tite, de ter um time com muita qualidade, que eu tentasse... Aí entra no que o Jean... Acho que não é só você, não. Entra no que o Jean falou. Não, mas tem treinadores que preferem um time mais aguerrido, abrir mão da técnica e ter um time mais aguerrido. Porque, para mim, é mais fácil tu convencer um cara que... É mais fácil ensinar um cara marcado do que ensinar a jogar. Isso é óbvio. Mas, assim, a fala que o Jean notou do Arrascaeta falando de ajudar o próximo, de união, eu acho que vai muito nisso. O Tite sabe que tem um time de altíssima qualidade, capacidade técnica. Ele mesmo falou, quando a bola chega no De La Cruz, no Gerson, não sei o quê, é muita qualidade. Essa fala do Arrascaeta é nesse tom, de conseguir o grupo entender que, óbvio, se eu fosse o Pedro, se eu fosse o Cebolinha, eu ia querer jogar para frente. Mas entender que cada um tem que sacrificar, às vezes, um pouquinho a mais do que gostaria, às vezes, pro coletivo poder render. E com Vinha e com De La Cruz, eu acho que o Flamengo consegue esse equilíbrio. Se fizerem isso, vamos dizer que o Everton Ribeiro deixou, que o Arrascaeta deixou nas entrelinhas, de pensar um pouquinho no próximo, e não só em si, de olhar pro coletivo. Né? Só uma coisinha, em relação ao Vinha, que eu acho importante, é que o Vinha talvez acrescente muito mais nesse aspecto da segurança, de ser um lateral competente, correto. Eu não acho o Vinha brilhante, não acho um cara, né, de outro mundo e tal, mas nesse... Piquerez ou Vinha? Então, isso foi engraçado, porque isso me perguntaram depois de o que era, acho que uns 6 meses da saída do Vinha, do Palmeiras, e eu acho o Piquerez melhor. Eu acho o Piquerez melhor porque ele chega de uma maneira mais contundente à frente, ele tem a questão da finalização... mas eu acho muito equivalentes, eu não consigo ver... não é uma vantagem larga para o Piquerez. Não é uma vantagem larga. Depende do contexto da ideia de jogo. Da ideia do jogo, do contexto de jogo, do que você vai querer para o jogador. Agora, eu acho que o Vinha, até para corroborar o que você estava falando, de dar mais solidez defensiva, quando ele vai para Roma, o que acontece? Que muita gente não entende. Por que ele não jogou? O Mourinho vai jogar com 3 zagueiros. E não ia abrir mão do esquema de 3 zagueiros a partir do momento que ele passou a escalar os 3 zagueiros. Ele tinha, portanto, o lateral esquerdo jogando como um ala esquerdo, que era um cara que chegava. Aí ele tinha o Spinazzola, que é um baita de um lateral, quando o Spinazzola voltou da lesão, é um cara com chegada de apoio muito melhor do que o Vinha, num nível muito mais alto. E não tendo o Spinazzola, ele optou por um atacante ali. Ele optou pelo Zalewski, que era um moleque da base, que era atacante, que ele resolveu colocar na ala esquerda. O Vinha teve pouquíssimas oportunidades com o Mourinho, é verdade, mas quando ele entrou algumas vezes jogando como zagueiro pelo lado esquerdo até. Até no Uruguai, eu acho que o Vinha já jogou nessa função. Já jogou assim. Então, eu acho que nesse aspecto é bom para o Flamengo. Com o Bielsa, inclusive, né? Até para você ter laterais de características diferentes, porque o Ayrton Lucas é outra história. O Ayrton Lucas é um cara mais agudo, é um cara mais de chegada, é um cara que você vai ter que criar um mecanismo, por exemplo, para jogar com o Cebolinha, você tem que criar um mecanismo ali, né? Hoje, pensando em montagem de elenco, que é o que ganha campeonato, é o ideal, né? Claro, você tem características diferentes. Exato. 2 jogadores iguais. Eu acho uma baita contratação pro Flamengo. Uma baita contratação. Carinha também, né? É carinha, mas o Flamengo pode. O tempo vai dizer, né, Plirra? Você falou do Mourinho rapidinho, antes do Zé arrematar o Flamengo. O coração tá apertado agora com o De Rossi lá como treinador da Roma? Cara, eu era a favor da mudança. Porque Chorou, galera, isso aí, o Flamengo, né? O Flamengo seguindo aí na sua temporada, né? Só início ainda de trabalho do Tite em 2024. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para poder melhorar e tá fazendo uma boa temporada em 2024. E aí, galera, o que vocês estão achando do início do trabalho do Tite à frente do Flamengo? Será que o Flamengo vai conseguir voos altos aí nesse início de 2024? Será? Essa é a dúvida aí sobre a situação do Flamengo. Eu queria que vocês colocassem aí, galera, nos comentários a opinião de vocês sobre o Flamengo e seu início, né? E seu início de
de trabalho, né, de 2024, né, eu acredito que o Tite tem que incluir todos os jogadores nesse pacote, todo mundo é importante, isso daí ele tá certíssimo em falar, nessa fala do Tite, que ele quer utilizar todos esses jogadores, isso daí ele tem que fazer. Eu acho que é muito importante você ter um elenco unido, né, até o próprio Arrascaeta também falou sobre isso, sobre ter um elenco unido, né, todo mundo tá correndo por todos dentro de campo, não pode ter esse negócio de o jogador X não tá fazendo menos, não pode ter isso, ainda mais no Flamengo. Então eu acho que os jogadores têm que pensar nisso aí, entendeu? Correr um pelo outro, que eu acredito que o time do Flamengo tem tudo para poder estar fazendo uma grande temporada agora em 2024, né? E o Tite, né? O Tite é um cara experiente, né? Fez grande trabalho, né? Espero que ele consiga lidar com esse elenco do Flamengo e ele consiga fazer o Flamengo vencedor, né? Ele veio pro Flamengo com esse objetivo, para poder ser vencedor. Ano passado, infelizmente, o Flamengo fez trocas de treinadores e o Flamengo não conseguiu o que todo mundo esperava, né? Que era títulos. O Flamengo não conseguiu títulos. E agora, né? Eu acredito que com a chegada do Tite, o Flamengo deve chegar para ser campeão de alguma coisa. O Flamengo tem que mirar as grandes competições. Eu acredito que o Flamengo tem grandes condições, sim, de brigar novamente por uma Libertadores, brigar por brigar e quem sabe pelo o Campeonato Brasileiro, né? Lembrando, desde o último título do Flamengo do Brasileirão, o Flamengo não conseguiu mais nada no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo não está conseguindo chegar nem perto, né, do título, né? O Flamengo sempre no final acaba faltando aquele gás, o Flamengo acaba vacilando no início dos campeonatos, né? De repente, com o Tite, né, o Flamengo consegue iniciar melhor o Campeonato Brasileiro.